Uma das grandes joias da base do Internacional nos últimos anos tem recebido contatos para deixar o clube. O futebol saudita tem interesse em Ricardo Matias. E nesse vídeo a gente fala sobre os valores que o Inter pede para liberar o jogador e as possibilidades que existem neste cenário de Ricardo Matias, quem sabe, deixar o Internacional na próxima janela. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então vai para jogar com responsabilidade na KTO. Não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link. Em 1 minuto e meio tá feito o teu registro e tu pode apostar no Super Mundial. Super Mundial que tem até R$500 extras em apostas que tu fizer nos clubes brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA. Vai lá na KTO e se diverte, brinca com responsabilidade, tá certo? Bom, gente, vamos lá. A informação é essa. Ricardo Matias desperta o interesse do futebol saudita e um grupo de empresários tem conversado com o seu staff e quer tentar persuadir o jogador a ir para o futebol da Arábia Saudita. Essa informação foi trazida nas últimas horas em primeira mão pelo pessoal do Voz do Gigante. Eu conversei com algumas pessoas que me confirmaram que, de fato, existe esse interesse de um grupo de empresários no Ricardo Matias, que hoje está com 18 anos, está integrando o elenco profissional do Internacional, vem de uma temporada muito boa, de um início de temporada, né, um primeiro semestre muito bom, em que ele foi campeão, sendo um dos destaques da seleção brasileira sub-20, que ganhou o sul-americano da categoria lá na Venezuela no início do ano. Foi importante para a classificação do Inter na Libertadores, fazendo um gol lá no Gran Parque Central, no Uruguai, contra o Nacional de Montevidéu. Recebeu uma sequência de titular, conforme o Borré e o Valência foram convocados, depois tiveram algumas lesões, e é um jogador que, por mais que não seja titular absoluto, é um jogador importante hoje no plantel do Internacional, também apesar da pouca idade, como eu disse, somente 18 anos tem o garoto Ricardo Matias. E a informação é essa, um grupo de empresários foi até o empresário do Ricardo Matias, até o jogador, e manifestaram o interesse de levar ele para o futebol saudita, tá? E eles, vamos lá, sabem que podem botar um dinheiro importante nas mãos de um garoto de 18 anos para fazer a independência financeira dele, da família e também, claro, acaba caindo nos cofres do Internacional. Então, financeiramente, o negócio seria bom para todo mundo. Esportivamente, o Inter perderia um centroavante que hoje vem sendo utilizado diante das ausências de Ener Valencia e Borré, mas que agora voltaram de lesões, então não se tem mais uma perspectiva de titularidade, pelo menos não a curto prazo, para o Ricardo Matias, e esportivamente para um garoto ir para o futebol saudita, o que eu acho que sempre é discutível se vai ser bom ou ruim para ele. Vai ser bom porque ele vai jogar, de fato, vai ser talvez um dos grandes caras do time com pouca idade, com 18 anos, mas jogando numa liga que tem pouco reconhecimento e que tem pouca competitividade. Então sempre tem os prós e contras de todos os lados. Vale a gente lembrar que o Ricardo Matias ele renovou o contrato com o Internacional no ano passado, quando ele teve uma proposta do PSV da Holanda, do time profissional que estava tentando levar o Ricardo Matias para lá. O PSV não é o grande time da Holanda porque tem o Ajax, mas é um dos grandes times historicamente do futebol holandês. E eles estavam tentando levar o Ricardo Matias por 9 milhões de reais. Um valor considerado muito baixo pelo Inter na época, só que o Inter não tinha conseguido a renovação com ele porque tinha travado nos empresários do Ricardo Matias em relação a quanto pagariam de salário para ele, subida para o profissional, o negócio travou. Depois veio a proposta do PSV, o Inter conseguiu resolver a situação e renovou com o Ricardo Matias. E ele subiu de uma multa de 40 milhões de euros para 65 milhões de euros. Esse é o valor hoje da multa do Ricardo Matias. A gente está falando de 415 milhões de reais, 65 milhões de euros a multa dele. Mas a gente sabe, nenhum clube geralmente paga a multa do jogador. Paga um valor bem mais baixo do que isso, porque sabe que quem tem os direitos econômicos dele, nesse caso o Inter,
vai querer receber o valor da multa, mas sabe que qualquer clube que vem aqui não vai pagar o valor da multa porque geralmente é muito alto e é muito mais para proteger o jogador de uma multa mais baixa. Então o valor que é falado nos bastidores do Inter é um valor entre 10 e 15 milhões de euros para qualquer tipo de liberação do Ricardo Matias. 10 milhões de euros, a gente está falando de 64 milhões de reais. 15 milhões de euros, 95 milhões de reais. Para vocês terem uma base. Então vai ser um valor provavelmente entre 64 e 95 nesse gap aí, nessa diferença de 30 milhões dos valores que o Inter espera receber pelo Ricardo Matias. Mas é importante colocar, o Inter não gostaria de perder o Ricardo Matias. Mas, cara, se o futebol saudita, esse grupo de empresários que está conversando com o jogador e com o staff, chegar com uma proposta irrecusável, uma proposta absurda para um garoto de 18 anos, que é a terceira opção de centroavante na hierarquia do Inter, chegar com uma proposta absurda, vai ser difícil recusar. Vai ser difícil, mas é importante colocar. A proposta ainda não chegou, é o interesse desses empresários de colocá-lo no futebol saudita. E aí, claro, como é que vai chegar isso para um garoto de 18 anos? Independência financeira dele, com 18 anos. Independência financeira da família, poder ajudar a família. É algo que balança, claro, qualquer um. Mas tem que ver se vai chegar a proposta oficial. Por enquanto, são conversas com esse grupo de empresários que tem interesse de colocá-lo no futebol saudita. Vale lembrar, isso aconteceu recentemente com um dos grandes parceiros do Ricardo Matias na base do Inter, que foi o Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho está vendido, vai agora em agosto para jogar no Al-Qadsiya. Também foi lá, independência financeira de um garoto de 17 a 18 anos, da família também. É difícil segurar nesse tipo de caso. Vamos ver se vão oficializar a proposta, mas o interesse existe de quem sabe levar o Ricardo Matias, 18 anos, para o futebol saudita. O que tu acha sobre isso? Tem que pegar o dinheiro? Tem que segurar o guri? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.